Juízes capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: "Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa." Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: "Ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá." Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: "Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber." 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: "Com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa." Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Então, naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: "Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento." Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho a um amigo. Ele dizia: "Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu e virou do avesso e ficou estendida no chão." O amigo respondeu: "É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército." Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: "Levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês." Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: "Olhem para mim. Quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento toquem as cornetas e gritem: 'Pelo Senhor e por Gideão.'" Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: "Uma espada pelo Senhor e por Gideão." E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles seguiram na direção de Sererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens da tribo de Naphtali, de Azer e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou um mensageiro para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: "Desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará, e não deixem os midianitas atravessarem." Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Juízes capítulo 8. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: "Por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente?" E tiveram uma discussão muito forte com Gideão, mas ele lhes disse: "O que eu fiz com os midianitas não é nada comparado ao que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo das famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, o chefe dos midianitas, a vocês. Que foi o que eu fiz que possa ser comparado com isso?" Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e atravessaram.
Eles estavam muito cansados, mas continuavam a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: Estou perseguindo os chefes midianitas Zeba e Zalmuna, e os homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: Por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse: Está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. E Gideão disse: Quando eu voltar são e salvo, derrubarei esta torre. Zeba e Salmuna estavam em Carcor com o seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15.000 homens, 120.000 tinham sido mortos. Então, Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Joquebeá, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os 2 chefes midianitas, fugiram, mas eles os perseguiram e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: Vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Então pegou os espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: Com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: Pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: Eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jétero, seu filho mais velho: Levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: Venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna, e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: Você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador, e depois de você o seu filho e o seu neto. Gibeão respondeu: Eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. E continuou: Mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: Nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela um brinco que tinha tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites dos colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra, na sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam para lá adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho, e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-berite como seu deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles, e também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Salmos 112. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor.
Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, e olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não podemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Quando Deus nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso mergulhar no serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isto tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Líria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocado por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou para Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém, que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isto, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha, e no caminho visitarei vocês. E sei que quando visitá-los levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem, orando em fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia.
Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Stax. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos do Senhor da família de Narciso. Saudações a Trífina e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor. E a minha querida amiga Perside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Alcítrico, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filógo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, aos irmãos Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, pois os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulações, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem que vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenho nada a ver com o que é mal. E Deus, nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jazão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio, seja dada glória para sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Hoje, no dia 112 de nossa leitura, terminamos a carta aos Romanos. Continue faminto, continue humilde.